Fala galera, vamos fazer uma dedução agora do dióptrito plano, onde nós vamos considerar uma situação típica, água e ar. Imagine que um objeto se encontra aqui no fundo do mar, no fundo da água, e algum observador aqui vai tentar enxergar essa coisa, né? Bom, a princípio, esse feixe luminoso, ele vai sair da água com uma certa direção, e aí nós temos a normal. Quando o objeto vai para ar, ele vai para um lugar menos refringente, ele desvia da normal. Isso faz com que a luz realmente se afaste da normal para chegar no olho da pessoa, e aí ela enxerga o objeto. Só que o nosso cérebro não processa curvas de feixe luminoso. Então, para essa pessoa, onde estará o objeto? Exatamente numa posição que seja na mesma linha aqui, né, vertical do objeto, só que, vamos fazer aqui um perpendicular, ó, só para a gente ter uma ideia, então vai dar mais ou menos aqui. Ó. Então esse é o ponto que a pessoa vai enxergar a coisa. Parece que está mais raso, mas na verdade não está, está fundo, certo? Bom, para conseguir fazer uma relação dessas coisas, primeiramente, vamos relembrar que aqui eu tracei uma reta vertical, ok? Deixa eu marcar ela aqui de vermelho, essa reta vertical que vai conter tanto o objeto quanto a imagem, né? Aqui seria o objeto que está sendo analisado e aqui a imagem da coisa. Nós temos uma lei de Snell atuando aqui, certo? Aqui é um raio prolongado. Então, nós temos aqui um ângulo de incidência, ok? E aqui um ângulo de refração. Como eu falei, quando chega no ar, o ar é menos refringente. Ele faz com que o feixe de luz ande mais rápido, desviando para cá. Para entender essa história, né, eu me recordo de uma aula onde você tem que imaginar um carrinho, né, que está saindo. O carrinho está saindo de um lugar onde está em terra e voltando para o asfalto, nesse caso aqui, certo? Asfalto você entende o ar, terra você entende a água. Essa roda que está no asfalto vai rodar um pouco, vai andar mais rápido do que esta. Com isso, este carrinho tende a fazer realmente um desvio, certo? Se afastando da normal, que é o caso, né? E o mesmo acontece o contrário, quando sai do ar e entra na água. Ele se aproxima da normal, nós vamos usar isso já já. Bom, o fato é, existe uma relação chamada Lei de Snell que retrata essa situação. O N de incidência, o N1, vezes o seno de incidência é igual ao N2 vezes o seno da refração. E, bom, nós podemos relacionar estes senos com alguns valores matemáticos aqui. Por exemplo, nós temos aqui uma distância que eu vou chamar de x, é a distância desse ponto vertical do objeto em relação à normal, ok? Então aqui é um x. E essa aqui seria a reta normal, ok? Que eu fiz aqui pontilhado. Vamos colocar até uma bandeirinha aqui, indicando que ela é a reta normal, beleza? Por opostos pelo vértice, veja que aqui vale R também, ok? Vale R. E nós temos a mesma distância x desse ladinho aqui, ó. Perfeito? Que também vale x. Bom, nós podemos trabalhar aqui agora com umas relações trigonométricas. Por quê? Veja que o seno, nosso seno de I, ele seria cateto oposto pela hipotenusa. Mas, infelizmente, trabalhar com o seno não vai relatar essa altura. Essa altura aqui é a altura do objeto, né, que me interessa, H do objeto, ela está relacionada com a tangente. A tangente de Izinho vai ser x sobre a altura do objeto. E existe uma altura aqui do nosso H, correto? Só um detalhe aqui, se eu posto pelo vértice, meus caros, não sei se todos perceberam, mas é isso aqui, né? Ó, é a reta normal com esse feixe, ok?
é a reta normal com esse feixe. O desenho está bem pequenininho. Se você fizer aquele Z do Zorro, percebe? Alternos internos, né? Você consegue perceber que esse ângulo aqui também é R. Esse pequenino ângulo que eu desenhei aqui agora. Ok? Vamos tentar aproximar o desenho para que todos possam compreender legal aqui, ó. Então você tem essa reta normal, o feixe aqui prolongado, que já ficou pintado, né? E aqui a outra reta vertical. Então você tem este Zzinho aqui, ó. Esse cara vale R. Portanto, eu posso trabalhar também com a tangente, gente. Por quê? No caso, essa altura é a altura da imagem, ok? A altura da imagem. E a tangente, portanto, de R vai ser x sobre a altura da imagem. Existe agora uma consideração bastante complicada que é de cálculo, mas que a física usa muito, até quando se fala de movimentos pendulares. Quando o izinho é pequeno, muito pequeno, você pode considerar que o ângulo ele é praticamente igual ao seno desse ângulo, que é praticamente igual à tangente desse mesmo ângulo. É uma situação bastante delicada, ou seja, tem que ser pequenos ângulos para isso. E nós estamos trabalhando com situações em que a pessoa está quase realmente verticalmente enxergando esse objeto. Ângulos pequenos, ok? Como se fosse quase 90 graus. E aí eu posso tirar essas informações, né, de que isto daqui, portanto, é seno de I, é aproximadamente x sobre a altura do objeto, e que o seno de R é aproximadamente igual a x sobre a altura da imagem. Ora, os senos fazem parte da lei de Snell, portanto eu posso trocar aqui N1 vezes o seno de I, que é x sobre a altura do objeto, que é igual a N2 vezes o seno de R, que é x sobre a altura da imagem. Agora, dentro da nossa situação, né, o I, ele nasce da água, correto? Seria o índice de refração da água aqui, N da água. E o X, meus caros, ele pode cortar, né? Vamos deixar aqui por enquanto. E o N2, quem é o N2? É o N da onde passou, né? Da água saiu para o ar, N do ar. X sobre a altura da imagem. E aí nós podemos agora criar uma relação, cancelando esse X. Você pode criar uma regra, a altura da imagem está para a altura do objeto, assim como o N do ar está para o N da água. Correto? E aí, para você conseguir memorizar, o que é interessante você perceber que nessa fórmula do dióptro plano, a imagem ela é observada lá no ar, né, por uma pessoa. Então, quem está no ar enxerga a imagem. E na água está o objeto. Essa é a ideia, basicamente, né, dessa lei do dióptro plano. Para a gente conseguir verificar isso na prática, né, em algum exercício, achei bem interessante esse exercício que eu vou aqui desenrolar. Ele é quase que uma situação invertida dessa história. Vamos retornar só para mostrar que nessa situação a impressão que dá é que o objeto está mais acima, certo? Na cultura indígena falava-se que quando você vai caçar um peixe, você não pode mirar no que você está vendo, porque você vê a alma do peixe. Você tem que mirar mais embaixo, né? Isso é o que se dizia na cultura indígena para fazer caça de peixes no mar, né? No rio, na verdade, né? Agora, vamos uma questão que eu estou falando para vocês aqui que eu acho interessante, achei muito interessante. Imagine que você tem um lápis, certo? Esse lápis ele vai estar de frente com um vidro bem grosso. No caso, grosso, né? Grosso é modo de dizer, por causa das dimensões aqui da coisa. Mas imagine 4 centímetros de grossura desse vidro e 6 centímetros de altura esse lápis. Nós vamos considerar que existe aqui uma lâmina de prata que faz com que isso seja refletido. E bom, se é uma reflexão, gente, vamos lá, né? É só você fazer o desenho do vidrinho aqui, correto?
e o lápis um pouco mais embaixo, com com as distâncias rigorosas aqui, né? 4 centímetros e 6 centímetros também. A princípio, esse aqui é o meu objeto e aqui seria a imagem. Mas, como nós temos um vidro, minha gente, essa imagem ela vai sofrer uma distorção, só que aos moldes contrários do que nós fizemos. Isso que eu achei interessantíssimo. Então vamos considerar que aqui você tem o ponto de partida de um feixe luminoso, que vai passar para o vidro, ok? Então aqui nós temos um feixe luminoso, eu vou desenhar a vertical que contém tanto o objeto quanto a imagem, né? Vou desenhar essa vertical aqui bem longa. E aqui ao lado, em azul, eu vou colocar a tal da normal, ok? Pontilhadinha. Beleza, aqui é a normal. Veja que existe uma incidência. Esse ângulo aqui, né, é o ângulo de incidência. Só que aqui qual que é o caso? Né? Aqui é ar, aqui é vidro. Portanto, aqui embaixo também é vidro e aqui é ar. Do ar para o vidro, nós estamos indo para um meio mais refringente. Essa coisa, ela vai, na hora que ela for sair, né, daqui, entrando, você vai ter um desvio para mais para dentro, né? Vamos tentar desenhar aqui essa situação. Você tem o vidro e aqui fora é o ar. Se o meu carrinho lá estiver entrando nessa situação, a rodinha está aqui no vidro, ela vai derrapar. A rodinha está aqui no ar, ela vai andar mais rápido. Consequentemente, eu vou ter um desvio, né, para cá. Esse vai ser o desvio que vai sofrer o meu feixe de luz. Portanto, veja que está ao contrário do que eu estava fazendo lá atrás. É muito provável que isso aqui faça um ângulo que se aproxime da normal e não se afaste. Com isso, gente, o prolongamento do feixe, olha só onde vai bater, né? Eu estou fazendo bastante exagerado, não, o meu desenho, para ocupar o espaço possível que nós temos aqui. Vamos supor que bate aqui, né? Então veja, aqui está a minha imagem. O lápis vai ficar aqui, gente, e aqui é a pseudo-imagem, certo? Porque o vidro é grosso, vai ter esse efeito de desvio, né? Bom, a partir daqui, a dedução matemática é muito semelhante ao que fizemos ali. Você tem uma incidência, você tem uma refração. Então, nós vimos que a altura da imagem em relação à altura do objeto, ela é proporcional à visualização, né, ao N do vidro, que no caso aqui é onde a imagem está sendo produzida por causa do vidro, e aonde que o objeto está mergulhado? Ele está mergulhado no ar, né? Vamos verificar isso lá para a gente poder rever. Veja que aqui, como era uma situação de água para ar, o objeto mergulhado estava na água, e a imagem vai ser visualizada para quem está no ar. Agora, essa imagem que está sendo produzida pelo lápis, ela está sendo produzida pelo efeito do vidro, que vai ser proporcional à imagem produzida por isso, né? Da mesma forma, o N do ar, que é onde o objeto está encontrado, né? Essa imagem, que é a reflexão do objeto lá de cima, né? Vai estar no ar. Com isso, gente, traçando os dados aqui, a altura da imagem está para a altura do objeto, ou a distância, né, desse objeto, que é 6 no caso. Assim como o N do vidro, que na questão, gente, eu não coloquei aqui, mas era considerado 1,5, e a do ar vale 1. Com isso, a gente chegaria à altura dessa imagem igual a 9 centímetros, né, que seria 6 vezes 1,5. Então significa que, em vez de 6, o desenho está exageradíssimo, né? Mas aqui seria 9 centímetros. E aí, a distância do objeto real até a imagem conjugada dessa história, que estaria aqui embaixo, né? Você tem 6 com 4, 10, mais 4, 14,
com 9, gente, com 9. Tem um acréscimo aqui, bem exagerado de minha parte, né, de 3 centímetros. Então, aqui você tem uma questão bastante curiosa, né? Para deixar a situação angular mais ou menos parecida com o que a gente fez, vamos desenhar aqui essa situação. Você tem, então, na parte onde já foi refletida pelo espelho, ok? Você tem aqui aquela lâmina, aqui eu tenho aqueles 4 centímetros, que são esses 4 centímetros aqui para baixo, e aqui você tem o ponto do objeto, a ponta do lápis. Então, como eu mencionei, o feixe ele vai passar para o vidro, sai do ar e entra no vidro. Quando ele faz isso, pelos princípios da lei de Snell, ele vai sofrer um desvio e vai se aproximar da normal, e assim ele vai embora. O prolongamento desse feixe que foi desviado vai dar na reta vertical que contenha o objeto, vai coincidir com o ponto mais inferior, que seria aqui. Aqui é meu objeto, aqui é a minha imagem. Existe uma altura, que aqui me interessa, essa distância, um H do objeto, e existe essa imagem aqui, HI. Ok? Existe um ângulo de incidência, que é este aqui, Isão, e este ângulo de refração. O ângulo de refração está aqui, gente. Ó, vou desenhar o prolongamento das retas, ok? Opostos pelo vértice. Isso aqui vale R, ok? E nós temos aqui o tal do X e a tangente, percebe? A tangente de I é X sobre HI. Ora, e a tangente de R vale quanto? Perdão, a tangente de R, né? A tangente de R vale XHI. E a tangente de I é esse ângulo aqui, ok? Vamos lá, Z de zorro, aqui, esse aqui vale I. Esse carinha vale X e a tangente é X sobre H do objeto. Como nós sabemos que seno de 1, N1, seno de I, N2, seno de R, o seno de X ou seno de I, ele vai ser semelhante à tangente de I, e o seno de R semelhante aproximadamente à tangente de R, porque o ângulo é pequeno. Mais uma vez, X sobre HI vai dar no R, X sobre HI, e aqui é X sobre H0. Vamos lembrar que 1 é por onde está começando a brincadeira, né? O seno de I é por onde ele nasce, ele sai daqui que é o ar. Então aqui é o N do ar. Enquanto que aqui é para onde ele está indo, é o N do vidro, NV. Nós podemos cancelar esses termos, e se nós fizermos aqui uma regra de 3, HI sobre HO vai dar igual a N do vidro sobre N do ar. Veja que esta relação foi exatamente a relação que eu usei para chegar à conclusão. Uma questão muito interessante, né, que perguntava a distância do objeto até a imagem conjugada. Existe realmente um problema do fato do vidro criar esse desvio de luz, aumentando então a distância real dessa imagem, né, jogando ela mais para trás. Muito bacana, gente. Uma ótima questão para falar sobre dióptero plano. Valeu!